Sejam muito bem-vindos a mais uma live de oração, segundo episódio aqui no canal do YouTube, com esse novo formato, que eu estou muito feliz e honrada por essa oportunidade de Deus, né? Desde que paramos os nossos programas na rádio, e creio que esse dia, esse tempo já estava nos planos do Senhor, e glória a Deus por isso. Então vamos começar orando, e eu creio que tudo aquilo que foi ministrado, toda a palavra que o Senhor revela, é para que nós possamos tomar posse, frutificar, enraizar pelo poder da palavra de Deus, e que sejamos levantados e ativados nesse tempo em que a palavra tem poder. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, Deus poderoso, glorioso, soberano, na Tua presença, Pai, que nós estamos aqui porque todas as coisas são por Ti e para Ti. Senhor, esse programa, essa live, esse canal, Pai, é Teu. Já estava na agenda dos céus e creio que nasceu no Teu coração primeiro. Senhor, por isso eu entrego esse programa nas Tuas mãos, eu entrego essa live nas Tuas mãos. Flua com o Teu Santo Espírito, Pai, se mova entre nós e através de nós. Pai, que essa live chegue a milhões e milhões de almas, de vidas, de pessoas sedentas por Ti, que queiram receber algo a mais da Tua presença, do Teu poder, da Tua glória, Pai, que haja um revestimento espiritual, uma edificação de fé, de esperança, de coragem, de ousadia, que essas pessoas possam ser ativadas em renovo, em coragem, em quebrantamento, em obediência, em temor, que estamos nos fins dos tempos, Pai, mas que possamos entender todo o propósito desse tempo, todo o propósito que cada dia é menos um dia nosso aqui nessa terra, e cada vez está mais próximo a Tua vinda, cada vez mais próximo, estarmos mais perto de Ti, mas que enquanto estamos aqui nessa espera, nós possamos ainda nos conectar de forma mais profunda, mais entregue, mais íntima de Ti, Pai, e que todo o propósito desse canal, desse projeto, se cumpra através da Tua palavra, do Teu poder, da Tua glória, do Teu mover em nós, Pai. Toque em cada vida, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo aqui, estiver presente, que o Senhor toque de forma especial, extraordinária, na mente, na alma, no físico, no espírito, que rompa cadeias, que rompa a opressão, que rompa, meu Pai, todo o impedimento, Pai, desta palavra entrar, transformar, trazer uma nova visão, Pai. Quebra as cadeias, a corrente, as muralhas de impedimento, a porta de bronze, os ferrolhos de ferro, seja destronado agora, pelo poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus está aqui, o sangue de Jesus tem poder. E eu creio, Pai, que hoje é mais um episódio extraordinário de romper da Tua glória manifestada em nome de Jesus. Quero te pedir, se você tem algum pedido de oração, se você tem uma causa que nós precisamos entrar em concordância, em alinhamento com os céus, do que Deus já te derramou e decretou sobre a tua vida, coloque aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal, compartilhe para mais pessoas, talvez pessoas que estão afastadas do ministério, do chamado, da igreja, do Senhor, e que eu creio que esse propósito é para reativar pessoas que estão adormecidas, que estão desmotivadas a continuar nos caminhos do Senhor, que talvez queira jogar a toalha, talvez não aguenta mais esse fardo pesado, essa perseguição, essa tribulação, e eu quero te ajudar em oração, em intercessão, para que você continue e persevere nos caminhos do Senhor. Então comente aqui qual é a sua causa, qual a luta que você tem passado, porque eu quero
junto com um grande exército, anjos do Senhor entrando nessa peleja pela tua vida, pela tua causa. Amém? Palavra de hoje do Senhor para o nosso coração está em Isaías 19, que começa, versículo 1 diz assim: peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu o destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos, e encantadores e adivinhos e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro e um rei rigoroso. Os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio se secarão. E serão arrancados e não subsistirão. E os pecadores gemerão e suspirarão, todos que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E no último versículo, não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. O Senhor derramou no meio deles um espírito perverso, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. Essa é a palavra para esse dia de hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o cenário hoje da sua vida, mas o Senhor sabe. E quando o Senhor ele decide dar um basta em alguma situação, ele intervém de forma muito poderosa, porque o próprio Egito, que perseguia os israelitas, começam a gerar contenda dentro deles mesmos. Sabe aquela guerra contra a tua vida, contra o teu chamado, contra o ministério? Existe uma perseguição. Só que quando o Senhor ele decide colocar um ponto final, todos os perseguidores começam a se rebelar entre eles. É como se existisse um cenário contrário e aquilo que eles se juntaram contra algo vem contra eles mesmos. E isso é a mão de Deus para a nossa vida, para mim e para a tua, nesse dia de hoje. Talvez você ache que toda perseguição pode te abater, te abalar, te desanimar, te destruir, mas a verdade é que o Senhor ele entra nessa causa, nesse dia de hoje. Ele entra com a torre forte, com a mão e a destra de Deus, e Ele tem o poder para derramar espírito de confusão, espírito de ira, porque quando Ele diz que fará com que os próprios egípcios se levantem contra os egípcios, que um peleje contra o outro, cidade contra cidade, reino contra reino, Ele quer trazer uma confusão
em que nem eles mesmos sabem o porquê estavam fazendo aquilo, mas que eles entendam que quem rege e governa a vida deles é o próprio Deus. É Ele que entra com ira, com justiça, com verdade, e tudo aquilo que fizeram contra você, zombaram, desacreditaram, tentaram te destruir, roubar, matar, a mão do Senhor entra como uma espada nessa causa. E assim tudo aquilo que eles perseguiram, eles comerão. O que eles semearam, eles colherão. Assim, talvez fique até repetitivo as minhas lives, mas essa palavra aqui, ó, foi direto do monte que o Senhor revelou hoje. É um ano da justiça dele sobre a tua vida. É um ano que por anos você orou e você vai ter resposta daqueles que te caluniaram, injustiçaram, daqueles que sem causa foram contra ti. Não porque é você, não é nada pessoal, mas é o chamado que existe em você. É o propósito de Deus que existe em você. É aquilo que você carrega. Desde antes do ventre, o Senhor te escolheu. E no livro da vida tem algo escrito a teu respeito, que se cumprirá nesse tempo. Mas que a mão do Senhor, ela precisa entrar. Todos os caluniadores, perseguidores verão uma seca, verão um período de fome, verão sim um tempo de confusão. Quando o Senhor diz, e envergonhar-se-ão, quando a palavra diz que confundido será o inimigo e o adversário, o Senhor traz vergonha naquele que te tentou te parar, por ego, por vaidade, por inveja. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos que trabalharam por salário ficarão com tristeza na alma. Sabe o que Deus quer dizer? Que todos aqueles que se aproximaram por interesse, aqueles que fizeram e falaram do nome de Deus em vão, talvez por uma intenção errada do coração, por conveniência, por interesse, por recompensa disfarçada, ficarão com tristeza na alma. Não acharão o regozijo, não acharão a plenitude, porque somente aquele que se rende aos pés do Senhor verdadeiramente achará a plenitude, achará o renovo, o regozijo dos céus, a alegria, a paz que excede todo entendimento, mesmo no meio do caos, mesmo no meio do medo, mesmo no meio da discórdia, mesmo no meio da perseguição, da tribulação, verá a glória de Deus. Em Efésios 1 diz assim, o Senhor, apóstolo Paulo diz, que pela graça de Deus, em Cristo Jesus, fomos chamados e escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis ao poder de Deus. Sabe, essa palavra me traz um temor muito grande. Tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos, pensamos, existe um peso espiritual, uma cobrança e uma expectativa dos céus sobre a nossa vida. Não podemos agir por conveniência, mas sim por temor. Com o Senhor não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter temor, tem que ter entrega, renúncia, sacrifício. Hoje é muito fácil dizer que eu amo Jesus porque Ele me abençoa. Talvez no dia mau você vai dizer isso. As pessoas querem a bênção, mas não querem a mensagem. E é essa palavra que eu quero te dizer. Esse ano é um ano de justiça. Mas reconheça o Senhor teu Deus em todos os dias da tua vida. Não por qualquer recompensa, mas porque você crê que Ele é o autor e consumador da tua vida. Ele é o autor e consumador da tua fé. É Ele que te chamou pelo nome e sobrenome. É Ele que te sustenta a cada dia. É Ele que te dá a vida. É Ele que te sustenta, te levanta. No dia mau, no dia bom. É Ele que não te abandona. É essa mensagem. Porque Ele te honrará. No pouco, Ele te honra. E no muito Ele fará.
Não queira mais de Deus naquilo que você não possa entregar. Porque o tamanho daquilo que Deus te entrega é o tamanho daquilo que Ele quer como renúncia e sacrifício na tua vida. Então, que nós possamos reconhecer ao Senhor com a intenção do nosso coração, a intenção correta, que diz que sem Deus nada podemos ser, sem Ele nada podemos fazer. Com Deus do impossível tudo pode ser, tudo Ele pode fazer, mas que não seja a intenção do nosso coração daquilo que Ele pode fazer na nossa vida, mas aquilo que Ele é. Que de forma imerecida e pela sua imensurável graça e amor, Ele nos dá a vida todos os dias, Ele nos dá livramento, Ele nos dá amor, mesmo quando não merecemos, mesmo quando falhamos, porque não é do que fazemos ou do que somos, mas sim do que Ele é nas nossas vidas, poderoso, fiel, grandioso, soberano, o médico dos médicos, opera milagres na nossa vida, que nós possamos reconhecer todos os dias e saber honrar a esse Deus, porque aquele que honra, recebe honra. E talvez a justiça de Deus na tua vida, Ele também te pede uma honra nesse tempo. Em não ter vergonha do julgamento, em dizer que você serve a um Deus, que você serve a um Senhor, que tudo faz pela tua vida. Mas que não servimos pela bênção, pelo milagre, pelo que Ele pode fazer, mas sim por tudo aquilo que Ele já proporcionou na nossa vida. Como estamos entregando uma gratidão a Deus pelo fato de acordarmos todos os dias, de podermos ver a sua grandeza, de entender que se Ele nos chamou para esse tempo, para que possamos entregar tudo nas mãos dEle e viver debaixo de uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Vai ter dias maus, vai ter dias difíceis, mas a verdade é que Ele sempre estará conosco segurando a nossa mão. Ele não nos abandona e Ele nos capacita para cada guerra, para cada circunstância. Ele já nos viu lá no final. Ele desenhou, escreveu a nossa jornada e o destino final se cumprirá. Que nós possamos estar atentos, vigilantes, prudentes, obedientes a essa palavra, a promessa de que Deus tem para cada um de nós e que nós não nos percamos no meio do caminho, nem nos distraiamos, nem nos desfoquemos por aquilo que mais importa, porque a palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que a cada live dessa, a cada palavra, a cada oração, o Senhor acrescenta mais e mais a nossa vida. Enquanto façamos para o outro, Ele fará por nós e pelos nossos. É essa a palavra. Não é reter, não é esconder, mas sim transbordar, multiplicar na vida do outro. Por isso que o Senhor derrama a bênção sobre a nossa vida, para que nós possamos entregar, sem retenção, sem medida, mas porque o Senhor possa fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos em nós e através de nós. Eu vou orar aqui para que essa palavra enraize nosso coração com temor, com coragem, com ousadia, com bom ânimo, que nós perseveremos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer e ser nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra abençoadora, de vitória, de bênção, porque nós sabemos que o Senhor é por nós, então quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá, Pai? Se temos a Ti, o que precisamos mais? Senão a Tua mão, a Tua torre forte, que muda o cenário, muda a circunstância, faz do vale de ossos secos verdadeiros soldados, levanta, cura, liberta, salva. Pai, tudo é para Ti e por Ti. Abençoa o Teu povo que está nessa live, abençoa cada família representada, abençoa cada causa, julga essa causa, inclina os Teus ouvidos para esse clamor, Pai, porque nós cremos que tudo aquilo que façamos para o Teu nome, o Senhor recebe com alegria, Pai, porque o nosso coração está entregue a Ti, o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua.
faça do teu querer e cumpra o teu propósito em nós e através de nós. Mas nos protege, Pai, nos traz revestimento espiritual, nos reveste com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção, nos cobre com o teu sangue, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, nos livra dos adversários, neutraliza todo levante, todo valente, todo gigante, seja neutralizado e desarmado agora, pelo poder que há no nome de Jesus, nos traz cura, renovo, quebra toda seta de enfermidade maligna sobre a nossa vida, nos guarda no teu esconderijo, nos direciona e nos capacita para esse tempo, derrama a tua sabedoria, traz renovo, visão espiritual, visão aberta, que estejamos atentos aos teus sinais, Pai, e vigilantes a toda a obra do adversário, que nós possamos nos posicionar como verdadeiros guerreiros que são chamados para o teu reino, exército do Senhor, para caminhar em autoridade, em unção, em poder, em ousadia. É que eu te peço, Senhor, nos traz a cura nesse dia de hoje, nos traz o sustento para esse dia de hoje. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Pai, entra nas nossas casas, na vida das nossas crianças, tira toda opressão, tira toda influência do adversário sobre a mente das nossas crianças, Pai, dos pensamentos, do tempo de sono delas, do tempo na escola. Pai, eu repreendo e destrono na autoridade do nome de Jesus toda a cadeia das trevas, toda opressão do adversário contra a nossa vida, contra a nossa casa, a nossa família. Pai, os nossos filhos, blinda de todo mal. Acampa teus anjos ao redor, muralhas de fogo, Pai, blindando a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, tudo que leva o nosso nome. Prospera o teu povo, abre as portas dos céus. Senhor, essa causa na justiça é ganha. Senhor, favorece o teu povo, movimenta as águas para o milagre, abre as portas de oportunidade de emprego, a promoção no trabalho. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, prospera, multiplica. Pai, traz, Senhor, porque Tu és o dono do ouro e da prata e o Senhor pode fazer infinitamente mais. Honrar o Teu povo que ora em silêncio, que clama, Senhor, e talvez por uma injustiça não viveu a promessa, mas eu declaro nesse dia de hoje que a promessa se cumprirá, nada ficará para trás, tudo é teu, toda a honra e toda a glória é tua, e tudo que façamos e recebamos seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, compartilha essa live, se o Senhor falou profundamente no teu coração. E se inscreva aqui nesse canal para que você receba todas as notificações dos próximas lives, dos outros programas que estão por vir. Tem outros projetos ainda que nós vamos lançar nesse mesmo canal. E eu quero que você faça parte desde o começo, porque é uma honra compartilhar a palavra e orar aqui, estarmos em comunhão juntos. Tudo para o reino de Deus e para a glória de Deus. Deus te abençoe.